E aí, galerinha? Bom, na verdade aqui vamos continuar onde paramos ontem, certo? Então, dando sequência aí com esse tópico, ainda falando sobre agropecuária, né? Mas o que é que a gente vê aí de mais atual? Então, vê só, a agropecuária contemporânea, ela adota tanto métodos antigos quanto métodos atuais, certo? Sempre com o objetivo de elevar a sua produção, né? Ela está integrada com empresas agroindustriais, que são empresas que produzem sementes, enfim, adubos, certo? Agrotóxicos, enfim. E sempre com o objetivo de aumentar a sua produção, né? A gente vai ter aí a compra de fertilizante, de implementos agrícolas, né? De agrotóxicos e sementes transgênicas, certo? Isso é o primeiro ponto, tá? Então, essas fotografias aí, eu estou trazendo para vocês observarem, certo? Que nós temos, né, as grandes propriedades, por exemplo, que estão produzindo bastante no setor agropecuário. Isso aí é só alguns exemplos para vocês observarem, né, o tipo de atividade, qual o tipo de mão de obra que eles utilizam, que aí você observa que não é o serviço humano, né, de pessoas, você tem máquinas trabalhando no campo e tudo isso auxilia para que essa produção ela cada vez mais aumente, certo? Uma vez que a gente já viu lá atrás que o objetivo é o lucro, tá? E aí a gente vai ter mais recentemente, né, a chegada da biotecnologia, que ela colabora bastante para essas atividades agropecuárias, principalmente aí nesse tópico para vocês que tem a relação com os transgênicos, né? Então, a biotecnologia ela vem enquanto técnica para tanto adaptação como aprimoramento desses animais e dos vegetais, de tudo isso que é produzido no ambiente rural, certo? E isso favorece uma maior produtividade, né? Uma maior rentabilidade, uma vez que nós já vimos que o objetivo está associado ao lucro, né? Uma melhoria do cultivo também, certo? E diminui também o tempo de crescimento, e aí vai depender do tipo de animal ou vegetal, enfim, que se esteja trabalhando nesse ambiente rural, certo? Isso aí, bom, a produção, né? Há também uma produção de organismos que são geneticamente modificados, certo? Então veja que tudo isso é bem recente, né? E tudo isso é mais atual no ambiente rural, certo? E também aí a produção de plantas resistentes a pragas, tá? E aí mais uma fotografia, né? Ilustrando aí para vocês essas sementes transgênicas, tá certo? Bom, há uma divergência, né? O livro de vocês também traz em relação a o que pensam alguns pesquisadores, alguns produtores, alguns ambientalistas, né? Até que ponto isso é positivo, até que ponto não é, certo? E em função de quê? Que a gente sabe que há um impacto ambiental, né, nesse ambiente rural em decorrência dessa produção. Então isso é algo que está sendo levado bastante em consideração mais recentemente, certo? E esse impacto ambiental ele não é só no sentido físico, de comprometer a água, de comprometer o solo, mas há um impacto aí no ser humano também, como por exemplo a reações alérgicas a determinados agrotóxicos, tá? E com a prática, né, muito grande dessa agricultura cada vez mais mecanizada e cada vez mais o desmatamento aumenta, nós vamos ter aí uma diminuição da flora e da fauna nativa, certo? E, claro, né, em função desse plantio aí que é para comercialização. Aí na página 18, vocês podem acompanhar, certo? Nós vamos ter um panorama, né,
desse Cartagena. O que seria esse protocolo aí de Cartagena? Seria os países que adotaram, né, medidas que visam a sustentabilidade na produção, certo? Então, respeitando aí o solo, as suas fragilidades, tá? Então, vocês observam nesse mapa aí, da página 18, né? E através da legenda também, por exemplo, em amarelo tá os países que ratificaram, né? Ou seja, adotaram em parte essas medidas de sustentabilidade. Em verde tem os que assinaram, né? E em vermelho os que não assinaram, certo? Então é só vocês acompanharem aí na página 18. Isso que eu tô falando, tá? Bom, na sequência a gente tem aí que a biotecnologia ela também pode ser utilizada associada às práticas tradicionais, certo? Nada impede isso. E um dos exemplos mais claros é em relação ao cruzamento de sementes e de animais, né? Essas fotografias aí eu sempre trago para vocês no sentido de ficar mais didático aquilo que eu estou falando e vocês estarem acompanhando, certo? Então, por exemplo, aí nós temos a mula, né? Que é um cruzamento entre cavalos e éguas e jegues. Por que isso? Porque favorece o melhoramento, nesse caso, de um animal mais resistente, por exemplo, certo? Na sequência a gente tem aí também que a prática é uma prática muito comum, né? Dessa mistura de sementes ou até de animais entre ribeirinhos, entre indígenas, entre agricultores, certo? Em função aí desses recentes avanços, tá? E aí o que acontece? Por um lado é positivo, sim, mas por outro tem a questão da diminuição da variedade genética, não é? Em função aí tanto das sementes, certo? Nas sementes transgênicas, por exemplo, tá? Então isso é algo que o livro de vocês também traz, certo? Basta vocês irem aí nesse tópico, lá na página 18, que vocês acompanham comigo, certo? Bom, além dessa prática, né, mais recente de técnica de aumento da produção, etc., a gente vai ter também na agropecuária a agropecuária orgânica, certo? Que é um outro modelo de produção, na verdade é um tipo de agricultura alternativa, certo? E essa agricultura alternativa ela está mais antenada com o que a gente chama de sustentabilidade, né? E aí nós vamos ter algumas subdivisões. No primeiro momento, a agroecologia, certo? No segundo momento, a agricultura biodinâmica e no terceiro momento, a permacultura. E o que seria isso, né? Então a gente vai estar vendo aí esses três tipos de agricultura, que é a agricultura orgânica, certo? Eles prezam pela não utilização de fertilizante e hormônios, por exemplo, né, de corantes, de aromatizantes, tá? A adubação do solo é também sempre feita de maneira orgânica, certo? Que ao final está aí contribuindo para a melhor sustentabilidade, certo? E isso, inclusive, tem a ver com o protocolo de Cartagena, né? Que no mapa da página 18 de vocês observam muito bem quais são os países aí que adotaram ou que ratificaram esse protocolo de sustentabilidade, certo? Bom, gente, aqui é um mapa e nesse mapa mostra para vocês a plantação de alimentos orgânicos no mundo, né? Por hectare em cada continente, certo? Então, quando vocês pegarem esse material, vocês dão uma olhada aí que fica melhor para vocês observarem, certo? Bom, gente, a aula de hoje teve esse objetivo, tá? Obrigadão aí pela atenção de vocês. Entendemos, né, um pouquinho dessa agropecuária contemporânea
Então, a agropecuária contemporânea, ela pega tudo que tem de mais atual, de mais recente, como a gente viu, que ela utiliza bastante dos conhecimentos da biotecnologia, mas também há uma crescente, né, há algo muito crescente da agricultura orgânica, sustentável, certo? Então, qualquer dúvida é só comentar lá no Google Sala de Aula, certo? Muito obrigado.